Abramos juntos, irmãos, a palavra de Deus em Mateus capítulo de número 12, versículos de 15 a 21. Mateus capítulo 12, de 15 a 21. Vimos nos versículos anteriores como o Senhor Jesus Cristo, ele demonstrou compaixão no dia escolhido por ele para que ele revelasse de fato a gloriosa verdade de que é Senhor. O sábado é do Senhor e ele foi criado por causa do homem, para que o homem então pudesse, reunido com toda a congregação dos santos, exaltar o seu Senhor. O sábado, no passado, apontava para a grande realidade da criação, quando o Senhor criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele então descansou. É claro que Deus nunca descansou. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus Cristo, ele contínua e incessantemente ele intercede por nós. A ideia de descansar é a de contemplar uma obra de arte. O Senhor, quando criou o mundo, ele então descansa após ter feito o homem, e tudo o que ele estava fazendo, ele via em sua grande arte criativa que era bom. Ao terminar a criação, formando o homem, ele viu que quando o fez homem e mulher, o que ele havia feito era muito bom. Então é como se, sendo o Senhor um grande artista, o que de fato é, o arquiteto de todo o universo, ele contemplasse o que fez após ter criado tudo, dando um passo para trás e, como tudo o que fiz de fato é maravilhoso. Assim também Cristo, no período em que veio ao mundo e realizou a sua obra de salvação, cumprindo-a perfeitamente, ele então descansa à semelhança do Pai, da obra que fizera, ou da obra que fez, realizou, só que agora não mais no 7º, porém no 1º dia da semana. O dia muda, mas o Shabá de Deus, o descanso de Deus, para que o povo pudesse adorá-lo e exaltá-lo, continua. E eis a razão porque a igreja do Senhor, no tempo de hoje, depois da ressurreição de Jesus, ela não deixou de guardar um dia em 7, mas do 7º passou a adorar ao Senhor em família, como igreja, no 1º dia da semana. Esse dia é o dia para que se exerça a misericórdia e que se atenda às necessidades do homem também. Nós somos chamados, portanto, a encontrar neste dia todo o prazer que temos e experimentamos na presença do Senhor, porque devemos viver plenamente satisfeitos nele. Então, Jesus, ele trata deste assunto e mostra que seria o dia onde o convite da graça seria, de uma maneira muito ampla, divulgado, e os homens seriam convidados a adorarem ao Senhor e a compreenderem por que suas vidas devem convergir, ou tudo o que eles fazem, quer comendo ou bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, deve ser para a glória de Deus. Nós continuamos a nossa leitura e percebemos que, primeiro, Jesus, ele rebate os fariseus, porque eles condenaram os discípulos de Jesus, porque fazendo a obra do Senhor pararam para comer. Eles estavam colhendo espigas de uma plantação para comer, para saciar a fome. E nós que somos crentes,
precisamos ter muito cuidado com o exagero e o radicalismo que, na realidade, não interpreta corretamente o espírito da lei, mas impõe regras além daquelas estabelecidas pelo Senhor. Eu conto aqui um fato curioso, mas verdadeiro, não uma história sem sentido, de, por exemplo, chegarmos ao ponto de agirmos de uma maneira tão exagerada de que nós queremos proteger aquilo que não precisa ser protegido. Vou explicar melhor isto. Certa vez, Spurgeon falou que a Escritura é como um leão enjaulado. E um leão, ele não precisa da proteção humana. E Spurgeon então disse, basta apenas abrir a jaula e deixe o leão se defender. Então os fariseus, eles tentavam de várias formas proteger a lei que não deveria ser protegida, mas vivida, a poderosa palavra de Deus. E certa vez, um colega estudante de teologia, conversando comigo, mostrou a sua tristeza com exagero na região em que ele estudava, por conta de alguns pastores e membros de igreja que muito rigorosos e sempre procurando coisinhas que você pode e não pode fazer no dia do Senhor. Encontrou aquele rapaz que havia chegado da igreja e a sua esposa não estava se sentindo bem, e ele, morando dentro do seminário, ele subiu no coqueiro para tirar coco, para dar água de coco para sua esposa. Veja, uma necessidade. A sua joia preciosa necessitava de algo que aliviasse a sua dor. E o lugar onde ele mora é muito quente. Então, quando ele sobe no coqueiro para tirar o coco, de repente chega um pastor com outros colegas desse amigo de teologia, e não procurando saber o que estava acontecendo, ele olha para ele em cima do coqueiro e diz, está trabalhando no domingo? Ele nem parou para saber por que aquele rapaz estava tirando o coco. Então, Jesus, ele diz, olha, vocês estão esquecendo de que este é um dia onde a necessidade do homem, ela deve ser atendida, porque misericórdia quero e não holocaustos. E eu sou o Senhor do sábado e, portanto, dou a interpretação correta de como vocês devem vivê-lo e experimentá-lo. No segundo momento, nós notamos também que os fariseus, eles determinaram uma lei dizendo que só se podia curar um enfermo no dia do Senhor, no dia de sábado, se aquela pessoa estivesse para morrer. E Jesus entra na sinagoga, como de costume, com seus discípulos, ele foi adorar o Pai, e há um homem lá com a mão ressequida. Já falei a vocês na mensagem passada que a tradição conta, nós não temos como precisar, que ele era um pedreiro e impossibilitado de trabalhar porque a sua mão ela secou. Jesus então ele se dirige e aquele homem, e olhando aquele homem com a mão ressequida, os fariseus o desafiam e dizem assim, é lícito curar alguém no dia de sábado? Jesus então responde, qual de vocês, tendo uma ovelha que no sábado caísse num buraco, não se esforçaria para retirá-la de lá? Ele fala ao coração porque sabia que era prática naquela época, até mesmo entre os fariseus, porque aquilo ia mexer com o bolso deles, e então eles não podiam tomar prejuízo. Mas aí Jesus então completa e diz assim, o que é que vale mais para vocês, um homem ou uma ovelha? O que tem maior valor para vocês? E ele então completa dizendo, logo é lícito nos sábados fazer o bem. O dia do Senhor, então, é um dia para o exercício da misericórdia. Jesus estende, ou ele fala para que aquela mão daquele pobre homem se estendesse, e de repente, ou imediatamente, a mão daquele homem ficou boa. Agora, qual foi a reação dos fariseus? No versículo 14, quando Jesus se retirou, os fariseus não louvaram ao Senhor, porque na realidade eles estavam diante do maior mestre entre todos. Eles não louvaram ao Senhor. O versículo 14 diz que eles conspiravam contra Jesus para saber como podiam tirar a sua vida. Aqui nos versículos de 15 a 21, nós percebemos
como Jesus Cristo, ele reagiu àquilo que ele sabia. Percebam bem, no versículo 14 a 21, há uma descrição das qualidades do servo do Senhor. E eu vou ler agora para vocês e peço a vossa atenção. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios, não contenderá nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Senhor, abre o nosso coração e concede-nos graça, a graça que vem dos céus, que nos dá entendimento, esclarecimento, para recebermos a Tua santa palavra. Fala ao nosso coração, que a glória de Cristo, o Cristo exaltado por Sua igreja nesta noite, brilhe de forma tal, através da pregação do Evangelho, que os homens possam conhecer a maravilhosa doutrina celestial, que possam conhecer o verdadeiro Salvador e, crendo nele, serem salvos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Percebam a reação de Jesus e como Jesus, ele nunca confundiu temor e coragem. Alguns podem acreditar que a reação de Jesus, sabendo que os fariseus estavam pensando sua conspiração, alguns podem pensar que Jesus ele foi covarde. Ele decidiu não encarar os homens. Ele decidiu não enfrentá-los. Isso não é verdade. Nós vamos perceber o homem mais corajoso que o mundo já conheceu, enfrentando muitas vezes os seus opositores, dizendo o que deveria ser dito, mas também compreendendo perfeitamente que ele só se entregaria e ninguém faria isso por ele, que ele mesmo voluntariamente se daria, e ninguém faria isso por ele na hora escolhida por Jesus, na hora escolhida pelo servo do Senhor. Então, ele sabia da conspiração, ele sabia que os fariseus estavam tramando como tirar a vida dele, mas o que foi que ele fez naquele instante? Primeiramente, de momento, ele se retirou. Como em outros momentos ele fez também, porque não era chegada a sua hora. Mas ao mesmo tempo, irmãos, percebam que Jesus, afastando-se dali, não deixou de revelar o seu amor e graça. Ele não poderia ser contraditório com o que acabara de ter dito aos discípulos de João. Vejam no versículo 15 que quando Jesus ele fica sabendo do que acontece, ele cura aqueles que mais à frente o trairiam, injustamente pediriam a sua crucificação. Ele cura, e a Escritura diz, a todos que o seguiram, mesmo sabendo que mais adiante eles pediriam Barrabás no lugar de Jesus. Eles pediriam um revolucionário, o Black Bloc da época da Palestina, e desejariam a morte de um homem justo. Jesus ele não se
contradiz. Não confunde temor e coragem. Era preciso ser muito homem para saber o que estava acontecendo e não quebrar em nenhum momento os padrões ou os valores da lei do Senhor. Aqueles homens que o seguiram, mesmo ele tendo se afastado por um tempo, sabendo tudo o que estavam planejando, muitos dos que se dirigiram a ele, diz o versículo 15, a todos ele curou. Mas também Jesus Cristo, nos diz a Escritura, ele, porque não era chegada a sua hora, ele evitou publicidade. Não era o foco dele. Os judeus esperavam um Messias que dominasse um exército de Israel e que colocasse os romanos para fugir como um cachorrinho entre as pernas. Mas eles não estavam compreendendo que na primeira vinda, e as profecias falariam sobre isso, o Senhor precisaria derramar o seu sangue por seu povo, porque se não fosse assim, ninguém creria em sua pregação. Ele precisava reunir todas as virtudes e as qualidades de um verdadeiro profeta, sacerdote e rei, revelando a palavra por seu Espírito, a vontade de Deus para a salvação do homem. Ele precisava interceder e mediar a salvação, e isso só seria possível se o seu sangue fosse derramado, o único que poderia purificar todo o pecado. Como um rei corajoso, ele precisaria liderar o seu povo e, tomando a frente, ele seria o primeiro a entregar a sua vida pela maior causa que este mundo já conheceu, a salvação do povo de Deus. Então, Jesus, ele adverte os seus seguidores para que eles não o expusessem à publicidade. Está aí no versículo de número 16, diz, advertindo-lhes, porém, aqueles a quem ele curou, ele disse que não o expusessem à publicidade, também porque não era chegada a sua hora. Então, Jesus evita o confronto direto naquele momento, porque ele não queria ser confundido com a caricatura dos demais Cristos que existiram em seu tempo. O livro de Atos dos Apóstolos nos mostra que quando os seguidores do caminho, os cristãos ficaram conhecidos primeiramente assim, porque Jesus afirmou ser o caminho. E à medida em que estes discípulos de Jesus, eles iam crescendo e ganhando força, e a pregação do evangelho conquistando corações, reunidos os judeus para discutirem o que fazer para barrar esse crescimento, eles ouviram o parecer de Gamaliel. Gamaliel, que foi o grande mestre do apóstolo Paulo. E ele relata, e esta é uma informação histórica importante, que no mesmo período, na mesma época de Jesus, existiram outros Cristos. Outros homens se levantaram e disseram, eu sou o Messias. Mas nenhum deles trazia as características proféticas do verdadeiro Cristo. Então Jesus não podia ser confundido com eles. Ele precisava atender e cumprir o que ele havia revelado anteriormente ao seu povo. Então, nada de exposição à publicidade, nada de confrontamento naquele momento com os fariseus. No momento exato ele deveria dar a sua vida, e ele não ia fazer aquilo naquele instante, porque nenhum fariseu poderia tocar nele, ele mesmo se entregaria, e fez isso no Getsêmani. Mas aí, quando caminhamos mais, vejam que há um propósito em todas estas coisas. Jesus não agiu aleatoriamente, segundo o curso deste mundo ou segundo a direção do vento, não. Jesus sabia o que estava fazendo, e aí o versículo de número 17 nos diz o que nós vamos ler. O versículo de número 17, ele responde a essas duas questões aqui iniciais. Por que Jesus se afastou dali? E por que Jesus advertiu os discípulos que não fizessem publicidade? Ou seja, não coloquem outdoors na Palestina. Não publiquem, embora isso fosse impossível, nós sabemos, os homens falavam a respeito da fama de Jesus, mas ele não estava ali com o propósito de que os homens o vissem como queriam. Ele estava ali com o propósito de cumprir a profecia de Isaías.
Então o versículo de número 17 diz que Jesus agiu assim por quê? Vamos ler o versículo 17, vamos lá. Para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. A partir daqui, Mateus, então, discípulo do Senhor, ele relaciona, ele compreende muito bem o que estava acontecendo e registra em seu evangelho, porque era um conhecedor da Escritura e, muito mais do que isso, ele foi alvo da inspiração divina. O Espírito o inspirou e ele registra claramente o que é que estava acontecendo. O que é que ele estava vendo? O que é que estava se cumprindo? O que é que Jesus de fato estava fazendo? Porque muitos questionavam, e até mesmo João na prisão, assim ele estava agindo. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Nós lemos esta passagem em Isaías 42. Vamos ler o versículo de número 18. O que é que Isaías 42, então, falou a respeito de Jesus? Vamos ler? Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Até aqui. Então, ele começa a citar a profecia. Esta profecia, ela inicialmente foi visível, foi vista por todos, quando Jesus Cristo, ele recebeu o seu batismo. Vamos para Mateus capítulo 3. Voltem um pouco comigo. E no capítulo 3, percebam a partir do versículo 13, a descrição do batismo de Jesus. Jesus agiu como agiu para cumprir uma profecia clara a respeito dele mesmo. O batismo de Jesus, Mateus 3, versículo 13, diz assim a palavra de Deus, eu peço a atenção de vocês. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. O batismo de João era um batismo de arrependimento. Até aquele tempo, os batizados eram apenas os gentios que, quando aceitavam a fé do Deus de Israel, mesmo sendo circuncidados, passavam por uma cerimônia de purificação que envolvia a aspersão de água sobre eles, simbolizando a purificação. João, então, ele aplica este modelo que não era desconhecido do judeu para batizar as pessoas anunciando que Jesus estava vindo. Ele estava pregando o arrependimento e dizendo, preparem-se, porque vem aí um homem que vocês não imaginam quem é. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés deste homem. Ele é tão poderoso que se vocês têm medo da minha pregação, vocês precisam ouvi-lo. Então, Jesus foi anunciado por João Batista, e quando ele se apresenta para ser batizado, João diz, mas não, Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Vejam só a resposta de Jesus no versículo 15. Jesus respondeu o seguinte, deixa por enquanto, por um tempo, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Porque Jesus Cristo, ao invés de responder à conspiração, pedindo fogo do céu, e ele podia pedir para queimar aqueles fariseus todos, ele os curou, muitos deles ele curou. Porque ele estava assumindo a posição, o lugar, a culpa dos pecadores. Muitos daqueles homens se converteriam posteriormente. Muitos daqueles homens, no dia de Pentecostes, contemplando a loucura que fizeram, quando acabassem de ouvir a pregação de Pedro, clamariam, o que nós vamos fazer agora? Nós estamos perdidos, matamos a Jesus.
E Pedro diz então, o que vocês precisam fazer é se arrepender, crer em Jesus, serem batizados para a remissão dos seus próprios pecados, porque esta promessa não é só para vocês, é para os seus filhos também, e para tantos quantos o Senhor Deus ainda chamar. Jesus então, desde o princípio, admite, assume o meu lugar e o seu lugar. E ele então é batizado, e ele não precisava ser batizado, porque ele precisaria ser purificado. Mas ele se humilha, e quando ele é batizado, notem comigo os versículos 16 e 17, que passagem bonita, onde Isaías 42 já começa a se cumprir. Isaías 42, que vocês leram comigo, a citação de Mateus diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma tem todo o prazer. Leiam comigo os versículos 16 e 17 de Mateus 3, vejam só. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mais adiante, Jesus ele vai subir ao monte com os seus discípulos mais próximos, e vai acontecer aquele momento glorioso da transfiguração. O rosto de Cristo, ele reflete a glória do Pai. E naquele instante, a voz vinda do céu repete as mesmas palavras e diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Portanto, irmãos, percebam que a profecia se cumpre em Jesus. Jesus viria como servo escolhido de Deus, o amado do Pai, aquele em que o Senhor tinha todo o prazer, a sua alma se alegrava no Senhor. E, voltando comigo para Mateus 12, vejam no final do versículo 18, ele diz: farei repousar sobre ele o meu espírito. Para quê? Para que Jesus cumprisse o seu ministério. Com que finalidade? A primeira delas, para que ele dissesse às nações o que é a justiça. Os homens que desejavam redenção esperavam um Messias guerreiro, um Messias com uma atitude fortemente militar, que tomasse conta de tudo, que destruíssem a todos, mas não estavam compreendendo que este Messias, juiz, viria primeiramente como um salvador. E ele viria de forma a dizer às nações o que é a verdadeira justiça. Por isso o versículo de número 18 diz: farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. A promessa, ela não se limitaria apenas à casa de Israel. A promessa, já sendo anunciada aqui por Jesus, ela alcançaria Israel, mas ela iria se espalhar por todos os gentios. Gentio aqui é todo aquele que não é judeu, que não tem sangue de judeu, que não havia nascido em um lar judeu, circuncidado como judeu. Jesus então viria para anunciar como profeta o verdadeiro juízo de Deus, a palavra de Deus, a profecia verdadeira do Senhor. O tempo está cumprido, o reino está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. E crer no Evangelho é crer em mim. Portanto, Jesus, ele primeiro vem para dizer às nações o que é a verdadeira justiça. Ele veio trazer a justiça para a humanidade. A definição grega, por exemplo, de justiça era dar a Deus e aos homens o que é devido. Jesus então mostra que a verdadeira justiça, ela provém da fé. Ele provaria o cálice amargo da nossa maldição, da nossa condenação, porque o amor de Deus seria derramado em nós através dele. E Deus provaria o seu amor para conosco, pelo fato de seu único filho morrer por nós, quando nós ainda éramos miseráveis pecadores. Ele vem então para comunicar. E fazendo isso,
comunicando esta verdade gloriosa, ele não viria para contender, mas para pregar. Vejam que há uma diferença aí. No versículo de número 19 nós percebemos. Primeiro, Jesus veio para dizer às nações o que é a verdadeira justiça. Segundo, Jesus viria não para enfrentar ninguém, não viria para gritar, mas ele viria para anunciar o evangelho. Vamos ler juntos o versículo de número 19. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. A gente precisa compreender aqui o significado desta profecia aplicada a Jesus Cristo, porque Jesus não viveu calado. Jesus pregou, ele anunciou o evangelho, ele ensinou. Muitas vezes ele resistiu aos fariseus. Mas contender aqui e gritar, como é que nós podemos explicar isso? De uma maneira prática, nós que somos o país do futebol, é aquela situação onde dois times jogam e o árbitro ele apita um pênalti correto, justo, e então juntam-se aqueles jogadores numa gritaria, numa contenda maluca que ninguém entende o que eles querem fazer. É o grito da injustiça, é o grito que reivindica algo que não pode ser reivindicado. Esse grito aqui, descrito por Jesus em sua palavra, não foi, jamais seria o grito dele. Ele, de fato, veio para pregar o evangelho, mas ele não faria isso contendendo com ninguém. Ninguém ia ouvi-lo. Não esperassem isso dele, brigando com fariseus. Ele não veio para quebrar braço com fariseu, nem medir força com fariseu. Ele era o Senhor do sábado. Ele era o Senhor de tudo e de todos. Ele estava ali e os demônios, quando viam, se pelavam de medo. Ele não queria, nem precisava contender com ninguém. Não era como aquelas brigas de vizinhas fofoqueiras, aquela gritaria maluca, não. É Jesus. E em sua humildade, mansidão e amor, ele continuaria falando. E falando de maneira tal que as multidões o ouviriam. E muita gente o seguiria e continuaria admirada da sua palavra, poderosa palavra. Ele também, além de não enfrentar com gritaria ninguém, de não contender nesse sentido, ele não iria esmagar aquele que precisava de graça e que precisava ser apacentado. Versículo de número 20 diz aí, o que nós vamos ler agora. Jesus, ele veio para cuidar, para sarar, veio para os doentes. Ele não veio para destruir e esmagar ninguém. Versículo de número 20, vamos ler. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. A ideia de esmagar uma cana quebrada é a ideia de pisar em algo que já está esmagado. A torcida que fumega é apagar aquela fumaça do candeeiro que ilumina, que traz luz e traz claridade para uma casa. Jesus não viria para agir deste modo, mas ele tornaria o juízo vencedor, porque sendo o servo sofredor, como diz a profecia de Isaías, por juízo opressor, ele seria esmagado. Ele seria moído pelo Senhor. Ele não viria para esmagar a gente que precisava de liberdade, de salvação, porque senão iria para o inferno. Irmãos, percebam que o ministério profético de Jesus revela não fraqueza, porém força e coragem, daquele que se dispôs a morrer por miseráveis homens como nós, daquele que se dispôs a dar a sua própria vida por pessoas que deram as suas costas para ele.
daquele que até mesmo sofreria o abandono de seus discípulos e na cruz sofreria o abandono do seu próprio Pai. Eu nunca parei para refletir sobre isso, mas conversando com um pastor, colega que participou comigo de uma conferência agora, eu nunca parei para pensar em tudo aquilo que Jesus experimentou, e muitas vezes a gente, à medida em que se aprofunda e conversa com outros homens crentes, estudiosos da Bíblia, nós começamos a perceber que a profundidade, a dimensão do sofrimento de Cristo se fazendo nosso substituto, sendo esmagado por nosso pecado, é tão grande que ele conversando, ele disse assim: eu penso que Jesus até mesmo apanhou de seus pais. Mas espera aí, Jesus foi perfeito. O questionamento inicial. Garoto perfeito, menino perfeito, nunca pecou. Mas quem tem família grande e tem muitos irmãos, sabe que muitas vezes nós apanhamos injustamente quando o seu irmão fez uma coisa errada e quando seus pais se aproximam, você aponta e diz: não fui eu, foi ele. E ele não tem nem tempo de se defender e cai na pancada. Até mesmo nisso, desde pequeno, Jesus sofreu e calado suportou todo o sofrimento. Até mesmo pequeno ele cresceu e com o seu olhar de compaixão já aprendeu a substituição e o valor que teria como nosso mediador. Então ele não viria para esmagar a cana quebrada, nem apagar a torcida que fumega, até que o juízo prevalecesse e vencesse. E finalmente, versículo de número 21, ele viria para cumprir e se tornar a esperança real de todos os povos. Aqui exemplificado por gentios. Versículo de número 21 diz, vamos ler o versículo 21? E no seu nome esperarão os gentios. Ele veio para anunciar juízo aos gentios, revelar o que é a verdadeira justiça. Ele não veio para contender, gritar com ninguém, porque toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Ele veio para pregar a verdade e para que os homens, conhecendo a verdade, fossem libertos. Ele não veio para os sãos, os fariseus se consideravam fortes. Ele não veio para pisar e esmagar estes pobres homens, porque ele mesmo enxergava a dureza de seus corações e a condenação que sofreriam. Mas ele veio para os doentes, ele veio para os coxos, para os cegos, para os miseráveis. Ele mesmo disse que a bem-aventurança seria que os pobres de espírito herdassem o reino, e por isso ele se fez pobre por nós. Em humildade ele suportou todo o sofrimento. Ele veio para ser a esperança dos gentios. E por isso, Jesus Cristo ainda hoje é a única esperança para o homem do nosso tempo. Eu gostaria de concluir esta análise e pequenas aplicações que foram feitas com um retorno novamente a Isaías 42. Vamos para lá. Percebam como Jesus ele cumpre tudo aquilo que foi dito, e em Isaías 42, encontramos dos versículos de 1 a 4, o texto que foi citado pelo evangelista, por Mateus. E percebam que na continuação do texto, a revelação da palavra fala a respeito de Jesus de uma forma gloriosa, extraordinária. A passagem diz, assim diz Deus, a partir do versículo 5. O Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nele está,
e o Espírito aos que andam nela. Em outras palavras, assim diz o Senhor, que criou tudo e sustenta você também, e sustenta todas as coisas. Versículo 6: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Por isso, a torcida que fumega não poderia ser apagada, nem a cana quebrada esmagada. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. O povo foi preparado para esse dia, o dia havia chegado, e os homens, tomados por sua incredulidade, não receberam ao Senhor. Mas não foi assim com todo mundo. Jesus seria redentor e salvador para o seu povo. E a Escritura mostra que muitos esperaram este momento. Homens vieram do Oriente para adorar o menino Jesus. Homens esperavam o Senhor, e quando ele foi levado ao templo, citaram esta mesma profecia. Vocês devem lembrar de Simeão, em Lucas capítulo 3, quando Jesus foi circuncidado, conforme a orientação bíblica, a orientação da palavra do Senhor. Lucas capítulo 2, melhor falando, no versículo 21, os 8 dias se completam do nascimento de Jesus. Ele é circuncidado e o seu pai, José, lhe dá o nome Jesus, que quer dizer o Senhor é Salvador, como o anjo havia chamado. Passados estes dias, ele então foi levado ao templo para ser apresentado ao Senhor. Jesus cumpre toda a lei, ele recebe o sinal da aliança, naquele tempo a circuncisão. Ele é apresentado no templo. Um sacrifício deveria ser oferecido em gratidão ao Senhor pelo nascimento de uma criança. E aí, a partir do versículo de número 25, notem, vejam só o que ocorre quando Jesus é levado por seus pais com aquela idade. Ele era um bebezinho. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Aquilo que deveria ser dito e ouvido. Aquilo que precisava ser contemplado por ele. Então, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenara, Simeão o tomou nos braços e o louvou a Deus, dizendo, e ele vai citar, irmãos, precisamente Isaías 42. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Ele viu a Jesus, e os seus olhos então contemplaram a salvação. Ele viu a Jesus, então disse, eu posso partir, porque tenho a certeza da minha salvação. Ele viu a Jesus, e não deixou de confiar e esperar por um só minuto, de que aquele dia de fato iria acontecer. Ele viu a Jesus e a sua reação foi louvar o santo nome do Filho de Deus, citando o que a palavra antiga dizia a respeito do Redentor. Os pais ficaram admirados com o que Simeão falou, e no versículo de número 34,
O velho Simeão abençoou a Jesus, abençoou os pais e disse a Maria, a mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Jesus sabia o que iria acontecer com ele. Jesus sabia que os seus discípulos o negariam. Jesus sabia que muitos voltariam as costas para ele. Jesus sabia que os homens movidos de um grande ódio pediriam a sua morte, mas ele em momento algum desistiu da sua missão. E porque ele cumpriu a sua missão, tornando-se alvo de contradição, porque muitos iriam crer nele e muitos iriam continuar rejeitando. Ele então se tornou o Salvador para os que creem e o grande juiz de toda a terra para aqueles que permanecerem penitentes. A mensagem, irmãos, ela tem uma aplicação importante para nós hoje. A Bíblia diz que quando Jesus voltar a segunda vez, voltará como juiz, e se nós tivéssemos tempo, leríamos a segunda parte de Isaías 42. Vocês leram comigo no início do culto, não deixem de ler em casa quando vocês chegarem. Mudará a situação quando Cristo voltar segunda vez. Aquele que se fez redentor tem em suas mãos salvação, mas também juízo. O rei que derramou o seu sangue por seu povo não deixará impune aquele que se levantar contra o seu povo, aquele que continuar amando ao mundo e servindo ao mundo, aquele que continuar como o diabo, matando, roubando e destruindo, aquele que continuar matando a Cristo em seu próprio coração. A Escritura nos diz que Cristo irá voltar segunda vez, e a descrição do Cristo glorioso, ela é amedrontadora. Não é esta aqui descrita de um Senhor, Rei, que se humilhou e se fez homem para nos salvar. Ainda que por vários momentos ele não deixasse de revelar quem ele era e ter a sua posição e postura, nós sabemos de toda a sua mansidão e humildade apacentadora como bom pastor. Mas não se enganem, o Cristo que os discípulos viram subir, voltará segunda vez, e quando voltar segunda vez, não haverá desculpas para você, não haverá mais uma chance. A palavra é clara, e eu não estou aqui para meter medo em você, mas se possível fosse, agarraria em suas pernas para que você não continue indo para o inferno. Jesus vai voltar segunda vez, e ai daqueles que não estiverem nele. Jesus voltará segunda vez, e a Escritura diz que sobre as nuvens de forma gloriosa, triunfante, ele resgatará a sua igreja, e os homens clamarão para que as pedras caiam sobre eles e os escondam da ira ou do dia da ira do poderoso Cordeiro. A Escritura é muito clara. Ele é a esperança de todas as nações. E por isso você deve crer nele, confiar e entregar inteiramente a sua vida. Não deixe, irmão, não deixe, meu amigo, para depois aquilo que a Escritura diz que você deve fazer hoje. Porque se você ouve hoje a voz de Cristo, o verdadeiro profeta, porque a palavra dele está sendo lida e anunciada, ele completa dizendo: não endureça o seu coração. Arrependa-se hoje, creia nele e seja salvo. A esperança para a igreja é que nós não devemos temer a homem nenhum, porque o nosso Cristo venceu, e porque ele venceu, nós devemos segui-lo triunfantes,
militantes e triunfantes, sabendo que o exército do Senhor é mais poderoso e que as suas armas não são carnais. Devemos avançar, devemos pregar, devemos viver o Evangelho e anunciar este Cristo maravilhoso, que se fez homem e que se tornou pecado por nós, porque carregou a nossa culpa para expiar os nossos pecados. Mas não se enganem, o mundo passa uma ideia de um Cristo bonachão, que ele ainda vai dar uma nova chance para que você então resolva as suas coisas no último dia. Não terá tempo para isso. No último dia, ele vai separar as ovelhas dos cabritos. No último dia, o seu vinde será para aqueles que o receberam. Mas para aqueles que não o aceitaram, ele dirá: apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. O Evangelho é claro e simples, e a palavra que tenho para você, que deveria trazer, é esta. Portanto, não se esqueça, hoje mesmo, entregue a sua vida a Cristo. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor de toda a terra, esperança de todos os povos, até mesmo dos mares mais distantes, esperança das nações, quem não temerá e glorificará o teu nome? Conhecendo a tua revelada santidade na palavra, o teu amor sacrificial, mesmo quando os homens conspiram e matam ao Senhor em seus corações, continua disposto a curar, a perdoar, a salvar. O Senhor nunca buscou aquilo que os homens tanto almejam, mas como o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, manso e humilde de coração, veio ao mundo trazer descanso para as almas cansadas. Não veio para esmagá-las, mas para curá-las. Veio para anunciar o verdadeiro juízo, a verdadeira doutrina da justiça. Não veio para contender ou gritar, mas para anunciar a verdade. Abençoa, Senhor, aqueles que ouvem, aos crentes revestindo-os de coragem, de amor e de um desejo santo de continuarem firmes no propósito de anunciar que Jesus Cristo é a única esperança de salvação para o homem pecador. Que haja confiança da parte dos crentes, de que o Senhor venceu e está sempre à frente, e não nos deixou sozinhos, porque nos deu do seu Santo Espírito, e por isso temos poder para testemunhar, e a confiança de que tu nos defendes dos seus e dos nossos inimigos. Ó Senhor, abre o coração daqueles que ainda lutam em suas almas e que resistem à palavra de salvação, que creiam que tu és a esperança para todos os povos, e que se o homem não crer que tu és o grande eu sou, o Todo-Poderoso, eles morrerão em seus próprios pecados. Haverá um dia em que Jesus Cristo voltará e não terão estes homens uma segunda chance, mas serão tomados de um grande pavor e amedrontados ficarão quando contemplarem aquele que no brilho de sua glória vier como justo juiz
e julgar cada um dos homens segundo os desejos de seus corações. Que haja arrependimento e fé, ó Senhor, nesta noite, naqueles que permanecem incrédulos. Que haja conversão em nossas casas, na vida dos nossos filhos, e que aquilo que é mais importante, a salvação de suas almas, seja hoje operada em suas vidas. Caminhamos para o céu, Senhor, e sabemos que estamos indo para lá por Jesus Cristo, porque Ele veio para cumprir tudo aquilo que foi dito, e de fato Ele cumpriu, para a sua glória, para a nossa salvação. Que Ele reine, ó Senhor, é a nossa humilde oração nos corações de todos aqui, em nome de Jesus. Amém.